Amém. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a você que nos acompanha hoje, onde você estiver, com quem você estiver. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os casais neste sábado de 12 de junho, Dia dos Namorados. Deus abençoe aos eternos casais, aqueles que vão se tornar um casal. Que você seja muito abençoado nesta oportunidade. Obrigado por estar com a gente aqui. Te convido, então, a continuar essa jornada que nós estamos fazendo de fé. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. E hoje a gente encerra a leitura deste capítulo 2 do livro de Atos. É um capítulo que, só para você ter uma ideia, pode ser teologicamente e didaticamente separado em 4 grandes campos da teologia. Na primeira oportunidade em que falamos sobre Atos 2, nós conversamos sobre pneumatologia, esse nome estranho, mas que na verdade significa o estudo do sopro, do pneuma, o estudo do Espírito. Nós estudamos a respeito do Pentecoste e a gente viu todas as características tão importantes desta festa judaica para os seus dias, mas mais do que isso, nós aprendemos todos os significados do Pentecoste para os nossos dias. E na segunda oportunidade em que nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, nós falamos sobre um tema que a teologia chama de teontologia. Quando fizemos esse estudo a respeito de Deus, Theos, nós analisamos uma das características de Deus. E foi uma oportunidade extraordinária. Quando conversamos com todos vocês a respeito da fraqueza de Deus, nós pudemos compreender que somente no cristianismo há a possibilidade da existência de um Deus que é. E esse Deus, ele pôde um dia se esvaziar de toda a sua glória e fez isso por amor a mim, por amor a você. E a repercussão desse sermão foi extraordinária. Nós tivemos muitas visualizações e amigos lá da Austrália ligaram para mim e falaram que foram abençoados, amigos de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, amigos aqui de alguns lugares do Brasil, São Paulo, interior. Foi realmente uma oportunidade incrível que nós tivemos naquela oportunidade. Na quarta oportunidade, na quarta parte do capítulo 2, nós falaríamos sobre um tema que a teologia chama de eclesiologia. Oportunidade em que nós faríamos o estudo da eclésia, o estudo da igreja. Mas para abreviar o nosso tempo aqui no Space, para que a gente possa caminhar um pouco mais rápido a partir de agora, eu vou deixar para falar deste finalzinho do capítulo 2 de Atos, quando a gente chegar no finalzinho do capítulo 4 de Atos, porque os assuntos se convergem e eles se complementam. E hoje, então, a gente fala sobre a terceira parte deste capítulo 2, e a teologia vai chamar daquilo que a gente vai falar hoje sobre de antropologia, o estudo do ser humano. Então, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo que fala para a gente a respeito do Espírito Santo, fala para a gente a respeito de Deus, fala sobre o homem e fala sobre a igreja. Se nós não compreendermos capítulo 1 e capítulo 2, fica muito difícil a gente entender o evangelho que é apóstolos, em especial o evangelho de Pedro e o evangelho de Paulo. Então, eu te convido, vem comigo nessa jornada hoje. A gente vai ler Atos, capítulo 2, versículo 36. Eu peço para acessar aí o seu aplicativo, peço para você tomar posse aí da sua Bíblia neste momento e ler comigo estes 2 versículos apenas da porção da palavra de Deus, que diz assim, Atos 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? E agora? O que é que a gente faz? O que será de nós? O que a gente pode fazer diante desta situação, Pedro? O que faremos? Essa é a pergunta que está na mente e na boca daquela multidão. O que faremos, Pedro? O que faremos?
tomamos consciência da nossa culpa, deste peso que há entre nós de termos matado, de termos assassinado o próprio Deus na figura de Jesus Cristo, de forma tão violenta, de forma tão covarde, o que faremos? De repente, queridos, a culpa. O que fazer? Nessa jornada que estamos fazendo em Atos dos Apóstolos, nessa jornada que chamamos de spotlights, com o sentido de acendermos luzes de tempos em tempos em algo que é extremamente importante para a compreensão do Evangelho, a gente chegou neste momento de conversarmos sobre esta resposta que Deus dá a esta angústia universal e ancestral, que a alma humana vai conhecer como culpa. Sim, culpa. Esse que talvez seja um dos mais dilacerantes sentimentos experimentados e que corrói a alma humana no seu dia a dia. Culpa. E quando disse que a culpa é universal, é porque a culpa acaba habitando toda a humanidade, sem exceção. Todo homem e mulher possui uma culpa. E quando digo que a culpa ela é ancestral, é porque a culpa está presente na gente desde sempre. Começou lá no Gênesis. E está identificada ali na figura do primeiro casal, Adão e Eva. Nossos pais ancestrais, eles experimentaram a culpa. Estavam ali no Jardim do Éden, neste jardim tão bem representado pela canção do Alexandre Cachoeira, e que ficou famoso, poema na voz de Paulo César Baruch, quando ele diz, que saudade de ouvir a tua voz, Deus, ao entardecer. Que vontade de voltar lá para o jardim da inocência. E eu fico imaginando como Adão e Eva devem ter chorado ao cantar canções com letras desse tipo. Eles estavam lá no jardim, estavam no jardim da inocência, no jardim da pureza, onde a relação com Deus não possuía nenhum obstáculo, a relação entre Deus e a sua criatura era uma relação transparente, leve, amorosa, fluida, e essa relação transparente, amorosa, fluida, leve, tem somente um interdito, uma ordem: não comam do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente conhece a história. Adão e Eva comem desta árvore, extrapolam as fronteiras e os limites que o próprio Criador havia oferecido. E quando eles atravessam o limite, quando eles atravessam a fronteira, sugere a narrativa bíblica que esse primeiro casal que estava no jardim, e eles estão um diante de outro, e ambos estão diante de Deus, de repente eles se perguntam: o que faremos? E agora? Nós antes estávamos nus, mas a gente não se percebia nu. E agora a gente olha para a gente tem vergonha, nós estamos nus, nós precisamos nos cobrir, precisamos encontrar folhas na floresta para que a gente cubra a nossa nudez. E eles que conversavam assim, de forma direta, face a face com Deus, o que eles querem agora é se esconder. E a Bíblia vai dizer para a gente que naquela oportunidade, na viração do dia, na tarde do dia, Deus está chegando para aquele cafezinho da tarde, aquele cappuccino quentinho, aquele bate-papo delicioso. E de repente Deus está procurando a mulher e a mulher percebe que eles se escondem da sua presença. E Deus diz: Adão, onde você está, Adão? Cadê você? Adão, por que é que eu não mais você conectado em mim, Adão? Adão, por que motivo é que eu olho para mim, Adão? Olho para o corpo meu e eu não percebo você mais em mim, Adão. Onde é que você está? Por que você está tão oculto? Por que você está escondido? E a Bíblia vai dizer para mim e para você que a resposta de Adão é: tive medo. Tive medo e porque tive medo, me escondi. E olha que interessante, vergonha, medo, ocultamento. O ciclo completo de culpa. Vergonha, medo, ocultamento. Isso é culpa. Isso é culpa.
esse fenômeno que é universal, está sobre todos nós, e que ele é ancestral. E, portanto, ele não é exclusivo da tradição bíblica, da tradição da fé cristã, como se a gente pudesse dizer, a culpa é algo que a Bíblia revelou, é coisa que o cristianismo inventou, é uma interpretação que a religião cristã dá a essa situação. Não, eu estou falando de uma experiência que a Bíblia revela, que a Bíblia ela nos relata, mas que é um fenômeno universal e ancestral, porque habita todos e habita todos desde sempre. Até porque a palavra de Deus também é universal, é para todos os povos, tribos, línguas e nações. A culpa, segundo os melhores especialistas e psicanalistas, é essa mistura de vergonha, medo, e que vai gerando no cidadão, na pessoa, uma sensação de que o castigo é iminente, de que a repreensão, a punição, a rejeição, a punição vai acontecer, a penalidade virá por causa de todo o medo que eu estou sentindo em razão da vergonha. E essas sensações, esses flagelos da alma vão fazer com que eu e você tenhamos inexoravelmente, de forma obrigatória, uma atitude de ocultamento. Eu quero buscar um esconderijo, eu quero um lugar solitário. Eu errei, e agora diante de Deus eu olho para mim, sinto a vergonha pelo que eu estou me tornando, pelo que eu me tornei, e agora com medo eu tenho necessidade de me esconder porque eu não sei o que Deus fará comigo. Então eu busco uma caverna, eu busco as folhas da árvore, eu busco um lugar solitário, eu busco um quarto escuro, eu busco enterrar a minha cabeça num travesseiro de lágrimas. Tive medo, Senhor, tive medo. Se você puder folhear a sua Bíblia aí em Gênesis 3:10, você vê toda a resposta agora que Adão oferece a Deus diante do peso de sua culpa. Diz a Bíblia que Adão se volta para Deus e diz, ouvi os teus passos no jardim, eu fiquei com medo, porque percebi que eu estava nu. Mas quem disse que você estava nu, Adão? Você comeu da árvore da qual eu proibi você de comer? Disse o homem, foi ela, foi a mulher que o Senhor me deu como companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E diz a Bíblia ainda no versículo 13, o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, foi ela, foi a serpente que o Senhor criou, esse animal aqui me enganou. Portanto, perceba que a culpa é algo absolutamente intrínseco à realidade da existência humana, onde houver humanos, há culpa. Aliás, Freud diz que a culpa é um sentimento de um trauma que habita de forma comum a todas as pessoas desde a infância. Freud diz que há uma ideia na gente de que porque a gente não é amado, a gente não será amado porque a gente não consegue alcançar um padrão que é imposto em cima da gente. Às vezes esse padrão vem pelos pais, vem pelos amigos, vem pela sociedade. Uma imposição de que, olha, você tem que ser assim, assim, assado, numa ideia de que há um padrão aceitável de comportamento, de identidade, e um padrão que, acaso você não corresponda, você não será apenas rejeitado, mas você também será penalizado, você será castigado. Freud diz que nós temos um padrão a alcançar, um padrão que é estabelecido por alguém, e se a gente não alcançar este padrão, a gente vai experimentar a culpa. A culpa pelo sentimento de vergonha, de medo e de forma inexorável, esta culpa gera na gente o sentimento ou a sensação de castigo, de rejeição, de penalidade. Uma ideia opressora que há em cima de mim, que há em cima de você, de que a gente não corresponde a um padrão. A gente não é o que as pessoas gostariam que a gente fosse. A menina, ela não é a menina delicada que a mamãe gostaria que ela fosse. Ela não é cuidadosa com os afazeres de casa como a mãe gostaria que ela fosse. O menino não é aquele garoto estudioso, não é aquele garoto aplicado que o papai gostaria que ele fosse nos estudos. Aliás, este menino não é uma pessoa bem-sucedida nos negócios para que ele venha herdar
os padrões de vida que o pai quer passar para ele, todos os negócios da família. Eu não tenho os cabelos que a minha mãe gostaria que eu tivesse. Eu não tenho o corpo que as minhas amigas gostariam que eu tivesse para que eu possa fazer parte da roda de conversa. Eu não tenho o padrão cultural. Eu não tenho o padrão social. Eu não tenho o padrão financeiro que as pessoas gostariam que eu tivesse. Pior de tudo isso, eu não tenho o padrão de vida cristã, de vida espiritual, piedosa, disciplinar. Eu não tenho o padrão de entrega de serviço. Eu não tenho o padrão de entrega voluntária no reino que os meus líderes religiosos gostariam que eu tivesse. E por não alcançar esses padrões, esses limites, essas réguas que a sociedade e as pessoas impõem, eu experimento o pior de todos os sentimentos da alma. Eu experimento a culpa, e diante da culpa, o meu medo é tão grande que eu quero subir, eu quero me esconder. E isso é absolutamente comum a todos nós, a mim e a você que me ouve. Mas lembra, o casal que está lá no jardim, eles não querem esconder de Deus, ocultar de Deus somente aquilo que eles fizeram. Eles querem, e principalmente, ocultar de Deus aquilo que eles se transformaram, aquilo que eles se tornaram. Adão não quer esconder de Deus um fato. Adão não quer esconder de Deus alguma coisa que ele fez. Adão quer ocultar a si próprio, porque ele tem uma vergonha profunda. E a isso a Bíblia Sagrada vai narrando para a gente um ato, uma situação em que a teologia dá o nome de pecado. Pecado no singular, como se fosse uma ruptura em relação à criatura e o Criador. E essa ruptura desfigura a criatura até o ponto que ela precisa se esconder. Ela tem medo e ela se esconde não por causa do que ela fez somente, mas em proporções muito maiores e muito mais dolorosa. A criatura se esconde porque olha para si e o que vê em si mesmo ela não suporta aquilo que ela se tornou, por isso ela quer se esconder. E agora, diferentemente do antes, em que estavam nus e não tinham do que se envergonhar, quando agora olham para si, homem e mulher têm absolutamente todos os motivos para se envergonhar. E tendo vergonha daquilo que se tornou, daquilo que agora percebe-se em si, imagina já que não poderá mais ser amado, abraçado, acolhido. Teme a rejeição e agora quer escapar do castigo, quer escapar da possível penalidade. Então presta atenção que agora é importante. A relação entre o homem e Deus, que inicialmente era uma relação parental, entre parentes, pai e filho, agora passa a ser uma relação judicial entre um juiz e um réu. Deus que antes era para Adão apenas pai, agora Deus é pai, mas também é juiz. E aí aqui é absolutamente necessário a gente fazer a distinção entre pecado, no singular, e pecados, no plural. Porque é essa distinção entre pecado e pecados que vai mostrar para a gente ficar bem claro, o que é um Deus juiz para o pecado e o que é um Deus pai para perdoar pecados. Porque o ato de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a teologia vai chamar de pecado original. Ou, como alguns outros teólogos sugerem, o pecado que é pai de todos os outros pecados. Dando para a gente aí uma ideia de que há um primeiro pecado, do qual todos os demais pecados decorrem, surgem. E este pecado original refere-se, claro, à desobediência, à rebelião de Adão contra Deus. É assim que os teólogos vão interpretar Gênesis 3. Mas presta atenção agora, porque isso é importantíssimo. Este primeiro pecado de Adão e Eva não diz respeito a um deslize moral, como se eles estivessem ali, pode ou não pode? Eu acho que pode. Não. Este primeiro ato é um ato ontológico. Esta palavra difícil, mas que vai ficar absolutamente clara agora num exemplo que eu vou te dar, e você nunca mais vai esquecer. Márcio, já ouvi falar desta palavra ontológica e não sei o que é. Bom, vamos assim. Imagine que cada um dos membros do meu corpo tenha um cérebro.
Então, o braço tem um cérebro, o cotovelo tem outro cérebro, o pulso tem cérebro, dedos têm cérebros individuais. Aliás, cada falange de cada dedo que dobra tem um cérebro individual. E assim acontece com o braço direito, o braço esquerdo, com as duas pernas, que têm cérebros na coxa, na panturrilha, no joelho, no tornozelo, nos dedos e nas falanges dos dedos. Então, considerando somente pernas e braços, numa conta bem rasa aqui, a gente teria quase 80 cérebros. Já imaginou isso? E aí, o grande cérebro está aqui, na cabeça, comandando todos os outros pequenos cérebros. E para haver o absoluto funcionalismo deste corpo, todos os cérebros precisam estar em absoluta harmonia com o grande cérebro. Mas, de vez em quando, o cérebro do braço direito, ele diz assim: dá uma beliscada no braço esquerdo, puxa a orelha, arranha o rosto, dá um soco no nariz da face. E o grande cérebro, percebendo o que está acontecendo, diz ao braço direito: não faça isso. Não faça isso, você não pode fazer isso. Ao que o braço direito responde para o cérebro: faço sim, ninguém manda em mim, eu tenho autonomia de vontade, você me criou dessa forma. E o grande cérebro diz, então, para o braço esquerdo: ô braço esquerdo, dá um jeito nesse membro direito aí, vê se segura ele, porque ele está querendo aí fazer o que não pode, está querendo machucar o corpo, e eu não quero saber de violência. Essa discussão que porventura possa existir entre o braço direito, entre o braço esquerdo, e ambos ali conversando com a grande consciência, é um deslize moral. São falhas morais que um membro pode vir a causar, mas ele está conectado num corpo. Mas imagine agora uma cena grotesca. Imagine o fato de que um dia o braço direito olha para o grande cérebro e diga assim: quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero? Não, não pode. Ah, então eu quero ser amputado do corpo. Eu quero que você me corte e me lance fora. Ao que o cérebro diria: mas você vai morrer. Você sabe escrever, você sabe apalpar, você sabe esbofetear os outros, beliscar, mas você não sabe se alimentar, você não tem boca, você não tem coração para fazer com que o sangue chegue até as extremidades dos seus dedos, e você vai acabar apodrecendo, vai cair e vai morrer. Ao que este braço, ainda conectado no corpo, diria assim: eu não vou morrer. Já me disseram que certamente eu não morreria. Aliás, me disseram que no dia em que eu me desligar do corpo, na verdade é o dia em que eu vou me evoluir e eu serei igual ao grande cérebro. E este braço tanto faz, tanto insiste, que o cérebro grande diz assim: tá bom, se desconecte, se ampute do corpo, vá viver a sua vida. E agora imagine a cena grotesca que eu quero te propor na sua mente para você nunca mais esquecer. Imagine um corpo sem um braço, e esse braço está ali estrebuchando no chão. E ali, de forma prepotente, arrogante, orgulhosa, estrebuchando no chão, tentando ficar em pé e não consegue, porque antes quem fazia isso eram os pés, o braço lá no chão vira para o grande cérebro e diz: está vendo? Eu não morri. Eu estou aqui me virando, estou me mexendo. Você disse que eu morreria, e alguém me disse que certamente eu não morreria. Aquela pessoa estava certa. E o grande cérebro diz: mas você vai morrer. Porque o que você tem em você é apenas uma energia residual. Você tem um pouquinho de oxigênio aí, tem um pouquinho de sangue, você tem ainda alguns elétrons que causam alguns curtos-circuitos elétricos aí, você dá umas estrebuchadas, mas essa energia residual vai acabar, você vai tombar e você vai morrer. Essa divisão em que o braço desejou se amputar do corpo e ficar estrebuchando até morrer, isto é um pecado ontológico, é uma divisão ontológica. A palavra ontológica quer dizer que é uma mudança de natureza de ser. No corpo ele era um braço, as pessoas olhavam e falavam: é um membro de um corpo. Quando as pessoas passam pelo caminho e enxergam agora aquele pedaço de carne que está apodrecendo em energia residual, as pessoas falam: eu não sei o que é isso. Não é corpo, não é braço, é um pedaço de carne que está apodrecendo. Mudança ontológica.
Portanto, enquanto no corpo o braço tinha algumas preferências morais, posso beliscar, posso bater, posso esbofetear, posso fumar, posso fazer sexo antes do casamento. De forma agora separada do corpo, de forma ontológica, ele não é mais membro de um corpo, não se preocupa mais com o que pode ou o que não pode. Virou outra coisa. E os teólogos vão ensinar para a gente que o que aconteceu em Gênesis 3 é exatamente essa questão ontológica, a ruptura total do homem com a fonte da vida, que pretendeu viver só de maneira autônoma e entrou num caminho de morte que não tem volta. Então agora você já tem claro na sua mente dois quadros. De um lado você tem o ato ontológico, o pecado ontológico, para o qual o homem decidiu ir embora da presença de Deus, se desconectar de Deus. E para esta situação, Deus, que é misericordioso, apresenta a sua figura como a figura de um juiz. Eu preciso julgar esta situação agora. Só que para julgar essa situação eu tenho que oferecer ao perdão, e ele oferece um perdão judicial, que a Bíblia vai chamar de justificação. Já vamos falar sobre isso. E aqui do outro lado do quadro você tem os pecados morais. O corpo, o braço que ainda está no corpo fica discutindo aquilo que pode ou que não pode fazer. E nesta situação, já que o braço ainda está no corpo, Deus se apresenta como um pai. E como um pai ele oferece perdão parental, que é obtido, segundo a Bíblia, mediante arrependimento. Então, diante desses dois quadros, para prosseguir agora, eu respondo a uma pergunta de uma jovem da nossa igreja, que ela chegou um dia para mim e disse assim: Márcio, eu acompanhei aqui a série que o pastor Marcelo Feitosa falou sobre justificação nas quartas, e ele disse que Deus nos perdoou já na cruz do Calvário, na eternidade para todo sempre. É isso? Eu falei, isso, exatamente. E ela virou para mim e disse assim: então para quê? Para que é que eu preciso continuar a ficar pedindo perdão dos meus pecados que eu cometo no meu dia a dia, se Deus já me perdoou na eternidade? E a pergunta dela é extraordinária. Porque lembra, a relação entre Deus e Adão era primeiro parental. Adão decide ir embora. E agora, diante dessa situação, Deus se apresenta como um juiz. E como um juiz justo, ele precisa julgar essa situação. Quer ir embora, Adão? Vai embora. Mas vai ter consequências. Eu vou permitir, mas haverá consequências. E para você entender isso, agora eu te apelo à segunda imagem na sua mente, para a qual você não esquece mais. Imagine agora que para Deus justificar, imagine um tribunal, onde Deus é o juiz, do lado do Deus está ali o promotor, o acusador, Satanás, na frente do juiz está o réu, está Adão, e o advogado do réu, do homem, da humanidade, é Jesus, o filho do juiz. Consegue imaginar esse tribunal? E de repente Deus... tudo aquilo que está diante dele, e ele falou, preciso justificar, preciso trazer justiça ao réu, e vou aplicar a ele pena de morte, porque está muito claro nos autos que o réu decidiu se amputar da fonte da vida, escolheu viver sozinho, e só tem uma pena para ele, é pena de morte eterna. E Deus pega o martelo e quando ele vai decretar a sentença, o advogado do réu levanta a mão e fala, excelência, pela ordem, posso dar uma palavra? E o juiz diz, fala advogado, excelência, será que esta pena que o Senhor quer atribuir de morte eterna a este homem, a Adão, você pode aplicá-la sobre mim, e sobre mim fazer esta justiça que o Senhor tanto precisa fazer? E o promotor público, Satanás, está ali do lado, ele não está acreditando no que está acontecendo. Ele está pensando, uau, eu matei 2 coelhos com uma cajadada só, eu acabei com a perfeição da obra de Deus, com o ápice, com o homem, e agora o Filho de Deus está querendo morrer também, que maravilha, venci! E esse ato do advogado Jesus de Nazaré, todos os comentários bíblicos, em especial aqueles que comentam a carta de Paulo aos Romanos, vão chamar isso de justificação. Um ato pelo qual Deus, numa única vez, num único julgamento, isentou toda a humanidade perdida em Adão, sentenciando a morte, a pena de morte eterna da humanidade, a Jesus Cristo, que quis se colocar no lugar dos réus, no meu e no seu lugar.
E nesse julgamento agora Deus olha para Adão e diz: olha aí, Adão, olha aí, braço. Você que está estrebuchando no chão, você tem a oportunidade agora de se reconectar no corpo. Você foi justificado sem fazer absolutamente nada. Você não precisa mais morrer aí se estrebuchando. Volta para o corpo, volta para a fonte da vida. Isso é justificação, queridos. Cristo levou sobre si todo o peso de culpa, toda a morte que era destinada a mim e a você. Se não fosse este ato, eu e você estaríamos ali ainda como braços, estrebuchantes no chão, apodrecendo dia a dia, esperando a nossa morte eterna. Mas Cristo ofereceu em sua morte a possibilidade de que toda a humanidade voltasse para o corpo, para a fonte de vida, para Deus. E talvez você me diga: uau, Márcio, que lindo! E o que é que eu faço então? O que faremos, Pedro, diante desta culpa que nos assola? E eu te digo: nada. Nada, Márcio. Isso, não precisa fazer absolutamente nada. A justificação na eternidade é um ato unilateral e divino, pelo qual Deus fez sem que nós merecêssemos absolutamente nada. E a gente crê nisso pela fé. É por isso que Paulo, quando escreve a Romanos, capítulo 4, versículo 3, ele diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus, e por causa disso ele foi justificado pela fé. E talvez você me diga: Márcio, mas isso não tem razoabilidade, isso não é lógico, isso não é razoável. E eu lhe respondo: quem é que diz para você que o evangelho é sobre razão? Aliás, Karl Barth, um teólogo suíço reformado, extraordinário, talvez um dos mais proeminentes do século XX, teve no ano de 1962 uma de suas frases publicada na revista Time, nos Estados Unidos, quando esta revista publicou a seguinte frase: Karl Barth afirma que a fé veio para torcer o pescoço da razão. A fé veio para torcer o pescoço da razão. E ele diz isso diante de um ensinamento que ele está fazendo naquela revista sobre Abraão. Porque Abraão encontrou-se com Deus em determinado lugar e está voltando para casa todo feliz, todo eufórico, e entra na tenda e encontra o seu pai Terá. E quando ele encontra Terá, ele diz: papai, eu encontrei com Deus, ele me mandou ir embora deste lugar, porque de mim vai fazer uma grande nação. E Terá olha para ele, Terá está preocupado em passar todos os negócios para Abraão e falar: meu filho, o que está acontecendo com você? O que você está me dizendo não é razoável. Você tem 75 anos de idade, a sua mulher é estéril, e você agora está me dizendo que Deus te visitou e vai fazer você uma grande nação? Ao que Abraão responde: pai, eu creio, e com a minha fé eu torço o pescoço da razão. Porque, queridos, convenhamos, o evangelho de Jesus Cristo não é razoável. Já parou para imaginar o que as pessoas ficam falando de você quando você sai de uma círcula, de uma roda de conversas e vai pegar um copo d'água? Onde você tinha acabado de falar: olha, presta atenção, porque num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e os nossos corpos serão transformados à semelhança de Jesus Cristo e nós vamos viver com Ele. E você vai pegar um copo d'água, aqueles caras ficam ali naquela roda conversando: meu, o que esses crentes estão fumando? O que chá, que coquetel de cogumelos é esse que esses crentes estão bebendo? Que bagulho doido é esse que eles estão colocando para dentro? Para pensar nisso, não tem razoabilidade, não é razoável. O evangelho não é razoável, queridos. Porque quando a gente afirma que a gente crê nessa libertação deste pecado ontológico, que nos colocou distante de Deus para toda a eternidade, a gente só faz isso por meio de fé em Jesus Cristo, que nos justificou, levando sobre si a pena que era destinada a mim e a você. E você, mais uma vez, talvez me diga: uau, Márcio, que extraordinário, entendi legal agora essa questão da justificação. Mas então eu te pergunto, se eu estou justificado, para que é que eu preciso ficar pedindo perdão dos meus pecados que eu cometo no dia a dia? Bom, então se até aqui você já entendeu a questão do perdão judicial, em que Deus isenta toda a humanidade em Jesus Cristo, que na eternidade falou: eu vou no lugar, Pai. Está na hora agora de a gente aprender sobre o perdão parental. Perdão que é destinado de um pai para o filho mediante arrependimento. Tem um escritor, Carlos Peixoto,
publicou uma tese em 2009, e ao analisar a culpa sob os aspectos freudianos, ele provou que todos os humanos, tendem a um declínio moral tão acentuado em que os seus instintos sexuais e agressivos são cada vez mais evidenciados sem qualquer tipo de culpa. Em outras palavras, a sua tese se destina a dizer que o que a humanidade procura, ano após ano, década após década, século após século, é uma sociedade em que ela viva liberdade, libertinagem, sem qualquer tipo de culpa. Porque pensa, queridos, ainda que nós tenhamos sido justificados por Deus do pecado ontológico, daquele que o braço quis viver sozinho estrebuchando, a verdade é que nós ainda cometemos pecados contra Deus, não é verdade? E quando a gente comete um pecado, o que acontece no nosso relacionamento com Deus é que esse relacionamento, ele é abalado, é estremecido, ele não acaba. Deixa eu deixar claro isso. Em nome de Jesus, creia. Não é porque você vai cometer um deslize moral que você vai para o inferno. A religião quer pregar isso para você. A religião quer impor este medo, esta culpa demasiada sobre você. Mas não é isso, queridos. Mas a gente não pode negar que algo abala a intimidade entre você e o Criador, é natural. Deixa eu exemplificar. Filhos que pecam contra pais. Ora, é natural que a desobediência de um filho acaba abalando o relacionamento existente entre pais e filhos, mas este relacionamento não acaba. Pais continuam sendo pais, filhos continuam sendo filhos, até que esse relacionamento vai causando uma perda de intimidade muito grande. Mas um dia o filho chega diante do pai e diz: pai, eu pequei, me desculpa. Então essa intimidade ela é restaurada. Então perceba que a culpa, o peso da culpa, pode ser um grande caminho de cura que Deus deixa para a gente, como busca de perdão para restauração da intimidade que há para com o nosso próximo e para com o próximo e para com o próprio Deus. Porque lembra, se você pecar contra Deus, querido, Deus não vai deixar de te amar. Ele não vai te condenar pelo seu deslize moral. Mas é você que precisa olhar para você agora. É você que precisa ter um espelho e olhando para si, você precisa enxergar agora a sua vergonha. Você precisa enxergar a sua nudez, o seu estado de culpabilidade, o peso da sua culpa. Quando Deus diz: Adão, onde você está, queridos? É claro que Deus sabia onde ele estava. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando Deus está dizendo: Adão, onde você está? O que Deus estava proporcionando era uma abertura de um caminho de cura para o homem. Adão, o que está acontecendo? Vamos falar sobre isso, Adão. Era só Adão reconhecer a culpa. E é isto que Pedro está pregando no dia do Pentecoste, em Atos 2, versículo 37. Quando o povo pergunta: Pedro, o que a gente faz agora diante da culpa? A gente se esconde onde, Pedro? E Pedro diz: apenas arrependam-se dos seus pecados e obtenham o perdão para eles. A culpa bateu a porta do coração da multidão, queridos, e a culpa é esse sentimento desesperador. O problema, queridos, é que diante da culpa, aquela multidão que está perguntando a Pedro, e infelizmente a grande multidão dos evangélicos do século 21, continua fazendo a mesma pergunta e quer obter a mesma resposta que eles esperavam de Pedro. Porque quando a multidão se dirige a Pedro, perguntando: Pedro, o que faremos? O que eles queriam ouvir como resposta é: ô Pedro, qual que é o ritual que a gente tem que cumprir agora? Pedro, quantos bodes a gente tem que oferecer como sacrifício, Pedro? Pedro, quantos carneiros nós levaremos até o templo? Pedro, qual é o montante da oferta que a gente coloca agora aos pés dos apóstolos? Pedro, nós estamos envergonhados, Pedro. A gente tem medo de que Deus agora com a sua ira faça algo contra nós, que Ele nos devore. E a gente reconhecendo aqui a nossa culpa aqui, Pedro, a gente está com medo da ira de Deus. O que faremos, Pedro? Esta culpa está corroendo a gente, o que a gente faz? E o que as pessoas esperavam é que Pedro desse a resposta que a religião dava. Porque quais eram as 3 respostas que a religião dava para a culpa das pessoas? A religião apresentava ali um sistema de sacrifícios, a religião apresentava um sistema de comportamentos e padrões morais, a religião apresentava ali mandamentos normativos,
A religião dizia, olha, isso aqui pode, isso não pode, olha, isso aqui é impuro, isso aqui é puro, olha, hoje é sexta, pode trabalhar, mas hoje é sábado, você não trabalha, olha, isso aqui você come, aquilo você não come, faça isso e você será abençoado. Carl Jung, pai da psicanálise, afirma em seus livros que, passados mais de 21 séculos, a Igreja de Jesus insiste em proclamar um evangelho no qual a salvação é obtida mediante pagamento. Tudo tem que ser pago, tem preço, tem que pagar, precisa sacrificar. Como se indicando que o sacrifício já feito por Deus na eternidade na cruz não fosse algo suficiente. Então, obedeça à religião. Obedeça à religião e Deus vai te abençoar. Obedeça à religião e nada vai te faltar, o gafanhoto não vai te devorar. Acontece, queridos, é que as pessoas não contavam com o fato de que ninguém consegue obedecer aos padrões da religião, da lei, dos sistemas de comportamentos morais. E aí o que a religião oferece? Sistema de sacrifício. A gente derrama sangue de animais, a gente bota tudo ali numa bandeja na esquina, com cachaça, a gente sobe de joelhos escadas quilométricas, a gente participa de procissões intermináveis, a gente cria cultos especiais de revelações carismáticas, a gente sai consultando todas as profetisas, vai para a corrente de oração dos 318 pastores, a gente quer saber qual é o tipo de oferta que a gente faz aqui, a expiação, e a gente apresenta tudo diante de Deus, e diz, Deus, há algo em nós aqui do qual nós nos envergonhamos, nós somos inadequados, nós temos ojeriza, Deus, a isso que nós nos tornamos. E estamos com medo do Senhor, da sua ira, então toma aí, Senhor, toma o nosso animal, toma a nossa oferta, toma o nosso tempo voluntário, toma a nossa entrega, toma a nossa devoção ao profeta, está tudo pago, Deus. E a religião quer que a gente acredite que com esse sistema de barganhas, de nossos sacrifícios, a gente vai obter o favor de Deus. E aí, de repente, a gente está dentro da parábola do publicano e do fariseu. O fariseu vai para a igreja, entra no culto, levanta as suas mãos, começa a adorar a Deus, olha para o lado e diz, te dou graças a Deus, porque eu não sou como aquele publicano que está sentado lá na última cadeira. Não, eu sou virtuoso, eu decorei toda a Torá, eu faço as minhas orações 3 vezes ao dia como Daniel, eu apresento todas as minhas ofertas, os meus dízimos, e todos aqui na sinagoga são testemunhas da vida piedosa que eu vivo em Deus. Presta atenção, hein, Deus, olha aí, hein, me justifica, está tudo pago, hein. Mas entregue a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, como eu tenho estado ultimamente, queridos. Eu repudio todo o sistema religioso de administração da culpa por meio de sacrifícios. Porque na leitura dos evangelhos eu encontro a cruz de Jesus. E olhando para a cruz de Jesus, eu encontro na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, no versículo 18, uma das mais belas expressões da Bíblia Sagrada, que me afirma que a cruz de Jesus é conhecida antes da fundação do mundo. Pedro está dizendo, olha, não é por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês são redimidos dessa maneira de viver que é transmitida pelos seus antepassados. Olha aí, maneira de viver transmitida pelos seus antepassados, por esses sacrifícios que passaram para vocês, não é por meio desses sistemas sacrificiais, não é por meio dessas coisas perecíveis. Se Pedro escrevesse a carta dele hoje, ele diria, olha, não é por meio de frango com farofa, não é por meio de cachaça na esquina, não é por meio de amuleto judaico que você coloca na estante da sua casa, não é por meio de frasquinho de óleo de unção que você carrega na sua bolsa, essas coisas são perecíveis. Olha para Isaías capítulo 1, versículo 11, gente. Deus olha para a nação que faz aquele monte de sacrifício e Deus fala, de que me serve essa multidão de sacrifícios? Querem acabar com a culpa? Então voltem a fazer o que vocês têm que fazer, parem de fazer o mal, façam o bem, atendam a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, do pobre, da viúva. Esse é o verdadeiro culto que eu quero de vocês, para que o peso da culpa acabe. E não só Isaías, Jeremias e tantos outros se levantaram para despertar ao povo que eles não podiam continuar se achando piedosos diante de Deus por causa de sacrifícios. E é isso que Pedro está dizendo.
no capítulo 1, versículo 18, e no versículo 19 ele arremata esse entendimento dizendo, olha, vocês não são redimidos por meio de coisas perecíveis, mas vocês são redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado a vocês agora. O que Pedro está oferecendo como resposta para aquela multidão que está gritando, Pedro, o que a gente faz? Pedro está dizendo, olha para Jesus, olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo, ela foi revelada para a gente agora, neste momento, neste contexto da história da humanidade, mas a cruz de Cristo é um fato, é uma realidade que já era conhecida antes da fundação do mundo. John Stott, um teólogo anglicano, diz que a criação ela foi feita debaixo do signo da redenção. A criação foi feita debaixo do signo da redenção. Eu e você, quando fomos criados, nós já estávamos debaixo da redenção, da cruz de Jesus Cristo. É por isso, talvez, que Paul Tournier, este extraordinário médico, psicólogo cristão, ao escrever uma das suas mais maravilhosas obras literárias, estou me referindo aqui ao livro Culpa e Graça, que revisitei, li inteiro para escrever esse sermão. No seu livro Culpa e Graça, aliás, um livro absolutamente indispensável a você, se você puder ler. Neste livro, Paul Tournier diz que a cruz de Cristo é como se fosse a porta de entrada do paraíso, porque já que a cruz de Cristo, ela é antes de tudo, ela é conhecida antes da fundação do mundo, ela é conhecida antes de que Deus fizesse qualquer coisa, antes que Deus dissesse assim, ó, haja luz, Deus disse, haja cruz, portanto, a partir da cruz, Deus construiu o paraíso, portanto, na porta do paraíso está a cruz de Cristo, ela é anterior a todas as coisas. E Paul Tournier está dizendo isso quando ele está interpretando o capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse, dizendo, olha, nós estamos voltando para um lugar onde tem uma árvore, que Deus afirma que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Paul Tournier está dizendo, olha, por causa da cruz, nós vamos entrar de novo num paraíso, onde há um fruto numa árvore, que quando comermos deles, haverá cura para o nosso medo, tem cura para a vergonha, tem cura para esse nosso desejo de ocultamento, tem cura para esse nosso senso de abandono, de morte. Nós vamos entrar no jardim, comer da árvore da vida, e nós vamos cantar, olhando para a morte, dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela cruz de Jesus Cristo que está na porta do paraíso. Irmãos, Deus está nos redimindo. Deus está nos regenerando, está levando a gente de volta para um lugar onde tem cura para a nossa culpa. E Paul Tournier oferece esta interpretação, dizendo que a cruz de Cristo é esse, está ali como se fosse o portão do paraíso. E essa cruz garante para a gente vitória. Ao vencedor darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. E o que é que eu preciso fazer diante da cruz, Márcio? Absolutamente nada, nada, nada. Não tem sacrifício, não tem pacto, não tem oferta expiatória, eu não preciso matar animais. Quantas vigílias eu tenho que ir, Márcio? Quantas correntes de oração? Quantos profetas eu tenho que consultar? Nada, queridos, nada. Você só precisa aprender com o primeiro sermão da história do apóstolo Pedro, em Atos 2:38. Pedro, o que faremos? Arrependa-se. Arrependa-se e obtenha perdão dos seus pecados. O grande problema é que na tradição cristã que eu fui criado, e talvez você, há uma ideia de que se a gente chegar no paraíso e passar pela cruz de Cristo, a gente ainda tem que pagar preços. Parece que a gente passa pela cruz, entra no jardim e aí tem obstáculos. Tem riachos que eu tenho que nadar, tem animais com os quais eu tenho que lutar, tem vale para descer, tem montanha para subir, tem tentações que eu tenho que resistir, tem árvores com as quais eu tenho que lidar, tem serpente com as quais eu tenho que dialogar e vencer, para só então, depois de passar por todo esse sistema de sacrifício, lá no fundinho do paraíso, eu vou encontrar a árvore tão desejada e prometida. Essa ideia
que vai nos oferecendo uma equivocada noção do Evangelho de que parece que a cruz de Jesus Cristo, na porta do paraíso por onde nós passamos, ela não foi suficiente. A religião quer que eu e você entendamos que depois da cruz ainda tem sacrifício, ainda tem esforços, ainda tem preços para conquistar algo que já foi conquistado na cruz do Calvário. E Pedro, apóstolo, está ensinando para a gente na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18. A cruz, ela é anterior a tudo. A cruz é conhecida desde a fundação do mundo. A cruz é conhecida antes que você viesse cometer qualquer tipo de pecado. A cruz está na porta do paraíso, está posta, está disposta, está disponível antes que todas as coisas viessem a acontecer. A cruz na porta do paraíso é como simbolizando um grande abraço de Deus para toda a humanidade. Está lá, a cruz. Está lá Deus de braços abertos, antes da fundação do mundo, aguardando o seu retorno para o jardim. E essa visão, essa interpretação do Gênesis, ela está absolutamente revelada na parábola de Jesus, na parábola do filho pródigo. Lembra? O menino está longe da casa do pai. E a Bíblia diz que longe da casa do pai, esse menino se perde a tal ordem que ele vai comer com os porcos. E não me parece haver nenhuma outra expressão bíblica mais explícita, mais clara da nossa desumanização longe da casa do pai. O filho foge da presença do pai e ao fazê-lo, ele se perde a tal ponto que olhando para si, ele não se vê mais como um humano. O filho olha para si e ele está desumanizado. Virou bicho. Está comendo com os porcos agora. E quando ele olha para si, ele tem absolutamente todos os motivos para se envergonhar. Diz a Bíblia Sagrada que a mudança é tal que os teólogos vão dizer, olha, a mudança do filho é ontológica. Antes ele era filho, agora ele é bicho, virou porco. É mudança ontológica. Era ser humano, virou bicho. Mas diz a palavra de Deus que esse menino caindo em si, enxergou. E se enxergando, olhando para si, viu a sua nudez, viu a sua condição pecaminosa e teve medo. E tendo medo está dizendo, agora eu quero me esconder, quero me ocultar. Ninguém pode me ver nessa condição que eu estou. Eu me tornei um animal, eu me tornei uma besta fera. E nessa minha bestialidade eu não quero que ninguém me veja. Eu quero quarto escuro, eu quero solidão, eu quero ocultamento, eu estou nesse chiqueiro. Mas um dia eu falei para você nesse púlpito aqui em Atos 2, que o Espírito Santo de Deus se derramou no dia do Pentecoste, e quando o Espírito Santo se derramou, o Pentecoste nunca foi coisa de crente, o Pentecoste nunca foi coisa de igreja, o Pentecoste nunca foi coisa só de cristianismo, o Pentecoste desceu, como Joel um dia profetizou, que o Espírito Santo de Deus se derramaria sobre toda a carne. Porque diz a Bíblia que este menino, de repente, diz a Bíblia que, lembrando-se do amor do pai, disse consigo mesmo, vou voltar para casa, vou voltar para o jardim, queridos em Jesus. Eu conversei com papais e mamães durante esses dias por causa desse tema, que estão carregando um pesadíssimo peso de culpa, porque os seus filhos não estão nos caminhos que eles desejavam. Em nome de Jesus eu falo mais uma vez para você, o Espírito Santo de Deus está derramado sobre toda a carne, e está interpelando consciências, corações, e a qualquer menino, qualquer momento, seus meninos, suas meninas dirão, vou voltar para a casa do meu pai, e isso é trabalho do Espírito Santo de Deus, creia nisso em nome de Jesus, porque senão este peso de culpa, e quando eles voltarem, vocês não estarão em condições de recebê-los, de abraçá-los, e diz a Bíblia que, confabulando na sua mente o que ele vai dizer para o pai quando voltar, já sei o que eu vou dizer, e ele está dizendo na sua mente um monte de coisa, vou falar para o papai isso, e ele está pensando isso porque no fundo ele duvida. A dúvida que vem da culpa de achar que novamente pode ser abraçado, acolhido. Será que novamente eu serei legitimado pelo pai?
A culpa, querido, quer fazer com que a gente acredite que o pai não tem mais perdão parental para restaurar relacionamentos. E Jesus disse que esse menino volta, e quando ele está voltando e está pensando em tudo isso, de repente o pai que está lá na porta da fazenda, o avista ao longe e corre ao seu encontro. E quando chega diante dele, o menino quer falar: papai, pequei contra ti, pequei contra os céus, papai, não sou mais filho, eu olho para mim, eu sou um animal, eu mudei ontologicamente, mas me receba pelo menos, papai, como escravo, como empregado, não preciso ser mais filho, se eu for escravo, tá bom? Papai, tenho vergonha que me tornei. Papai, eu olho para mim e eu não me suporto. Pai, diga qual é o preço que eu tenho que pagar. Pai, quais são todos os sacrifícios que eu tenho que fazer novamente para obter o seu amor. Papai, deixa eu trabalhar, me sacrificar, ser escravo se necessário for. E de repente diz a Bíblia que o pai interrompe a fala daquele menino, e antes que ele conte tudo, todos os seus erros, seus pecados, toda a sua bestialidade, toda a forma como ele gastou centavo a centavo com mulher, com sexo, com droga, antes mesmo que ele dissesse ao pai: pai, estava comendo com porco, pai, virei bicho. A Bíblia diz que o abraço do pai interrompe o ciclo de culpa. O pai não quer saber de mais nada, o pai quer somente abraçar. Tem muita gente ainda vivendo a falsa esperança de que só se o meu parente vier até mim e contar todas as suas culpas e os seus erros, só assim é que eu vou abraçar. Cuidado, o abraço está posto. O abraço de Deus está disposto ao mundo inteiro. E é este abraço que possibilita reconhecimento de culpa, caminho de cura para a gente. Porque é na cruz Deus resolveu abraçar a todos nós. E presta atenção, o pai não está nem preocupado com o que você está fazendo, o pai está preocupado com a tua atitude de arrependimento, de querer voltar para casa, porque mal abriu a boca, mal falou, o pai abraçou. O pai não recebe o filho, queridos, dizendo assim: deixa eu olhar no fundo dos teus olhos, deixa eu ver se tem arrependimento mesmo aí, me conta aí tudo o que você fez. Que você gastou aí todo o seu dinheiro. Me diga como é que você vai me indenizar centavo a centavo com toda esta perda financeira com sexo, com drogas, com mulheres. E me conta uma boa história, porque senão você volta para o chiqueiro. Não, não é isso que o pai faz. O pai estava na porta da fazenda, de braços abertos, dizendo: filho, eu te amo, e o meu amor por você é incondicional. Eu te abraço, você cheirando a porcos, com roupas velhas, sapatos furados, com esse bafo de pinga que você está, filho, eu te abraço. Você é meu filho, e você estava morto, você estava em processo de desumanidade, você perdeu o senso de filho, virou bicho, você era um braço que estrebuchava, mas agora você está voltando para o corpo, e eu não quero mais ouvir as suas respostas mirabolantes. Não, filho, para mim basta reconhecer que você se arrepende. Filho, desde o dia que você saiu de casa, filho, eu fui para a porta da fazenda e abri os braços, esperando que você voltasse, e eu nunca me preocupei, filho, que você estaria maltrapilho, que você estaria com ou sem anel no dedo, sapatos furados. Filho, na verdade, eu te perdoei, filho, no exato momento em que você saiu de casa. Ali eu te justifiquei. Quando você desejou separar-se de mim, ali eu te justifiquei. Adão, volta para o corpo, Adão. Volta, Adão, eu já te perdoei, é só se reconectar. Para de ser um braço estrebuchando no chão, você vai morrer. Perdoou, Deus? Perdoei, Adão. Perdoou do quê? Eu olho para mim e não vejo culpa em mim? Já falei, a culpa é dela. Aliás, Deus, em última análise, em última instância, a culpa é tua. Porque eu estava aqui de boa, na lagoa veio ela, e veio a serpente, veio esse monte de víbora para cima de mim. É tudo obra da tua criação, foi o Senhor que arrumou isso aí. Pessoas que não conseguem, diante do peso da culpa, perceber o caminho de cura que Deus está abrindo. Presta atenção. Deus e Adão, em absoluta intimidade. Adão peca. E quando Deus chega para ele: Adão, o que você está fazendo, Adão?
ao invés de reconhecer a sua culpa e voltar à intimidade com Deus, o peso da culpa faz com que Adão diga: não fui eu, foi ela, foi a serpente, quero autonomia, me falaram que eu posso ser como o Senhor. Estou tentando com isso dizer para você, queridos, que sentir o peso da culpa não é absolutamente ruim. Aliás, Zygmunt Bauman, no seu livro Confiança e Medo na Cidade, ele afirma que sentir culpa não é necessariamente ruim, pois sendo um mecanismo essencial à natureza humana, é fundamental, segundo a psicanálise, para estabelecer limites. Adão, chega Adão, você está passando dos limites, está na hora de se arrepender, está na hora de olhar para si, reconhecer a sua vergonha e voltar. Voltar agora, pai? Isso, Adão, só voltar, volta, mas o Senhor me perdoou, eu estava comendo com os animais, eu quero ter vida autônoma, olha aqui a minha culpa, a minha nudez, a minha morte, voltar à intimidade com o Pai, o Senhor me perdoou. Sim, Adão, te perdoei, não é possível, Deus, está muito fácil. Tem alguma coisa errada? Tem alguma câmera do Faustão escondida aqui, é pegadinha, não é possível. Queridos, a narrativa mostra para a gente que a culpa, se ela não for acompanhada de arrependimento, ela pode ser tão diabólica que a gente não vai conseguir aceitar o fato de que a gente pode voltar para os braços do Pai através do simples perdão. A gente quer sacrifício, a gente quer esforço, a gente quer ritual, a gente quer imposição de ofertas, confirmação de profecias. Tem que ter um preço a ser pago, não é possível. Sabe por que isso? Porque a culpa pesa, a culpa escraviza, e a culpa corrói gente até o ponto que a gente não consegue admitir o fato de que é só se arrepender, tem que pagar, tem que sacrificar. Mas olhando para a Bíblia, a gente entende que misericordiosamente Deus deixou para a gente um caminho de cura. Arrependa-se. Arrependa-se e tenha fé no sacrifício que o próprio Deus preparou para si na eternidade. Arrependa-se, e não serão mais necessárias as escravidões, sacrifícios, trabalhos forçados. Arrependa-se, e quando você se arrepende e volta para a casa do Pai, você não tem mais, queridos, que trabalhar no celeiro dos animais. Você não tem mais que trabalhar de forma esforçada lá no celeiro de frutas. Você não vai ter que passar pelos chiqueiros, pela lavoura, para quem sabe, depois de passar por todo um monte de vales e montanhas, lá no fundinho da fazenda, você avistar a Casa Branca, e de repente você deu sorte que naquele dia o Pai está deitado na rede, ele olha e ele está num dia de bom humor e ele se coloca de pé, e aí só que ele abre os braços e você corre para os braços do Pai. Você pagou todo o preço por isso? Não. Se você decidir voltar para a casa do Pai hoje, o Pai está na porta da fazenda, esperando o filho para abraçar, para colocar vestes novas, para colocar calçado novo, para colocar um anel no dedo e para convocar imediatamente uma grande festa, porque o filho que estava perdido foi achado, o braço que estrebuchava voltou para o corpo, o menino que comia com porcos e virou bicho, voltou a ser um humano, voltou a ser filho. E a gente entende isso olhando para a justificação na eternidade. Quando Deus olhou e falou: olha, todos vocês pecaram. Por meio de um o pecado entrou em todos, mas também por meio de um a graça alcançará a todos. E agora, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nós estamos reconectados com Deus, nós vencemos, aliás, Deus venceu por nós o pecado ontológico. Mas e se nós viermos a cometer outros pecados, Márcio? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos esses delícias morais que porventura a gente vier a cometer por meio do arrependimento. Então corre, querido, corre e volta para o abraço do Pai, volta para o relacionamento. A cruz de Jesus Cristo não está colocada no final de um sistema de sacrifícios religiosos, onde a gente precisa uma série de rituais para então a gente encontrar o abraço do Pai. Não. A cruz de Jesus Cristo está na porta do paraíso. E esta cruz é o grande abraço com que Deus abraça toda a humanidade. E o que eu preciso fazer então, Márcio? Judicialmente você já entendeu? Absolutamente nada. Mas e se eu vier a pecar, Márcio? Se você vier a pecar,
tem perdão parental, de pai para filho, que te reaproxima do relacionamento. E é extraordinário a gente entender isso. Que o perdão judicial de Deus foi concedido a nós sem que nós nada fizéssemos. E que se eventualmente a gente cometer falhas, tem ainda caminho de cura, mediante o peso da culpa. Queridos, você já parou para imaginar que a gente está voltando para um lugar para desfrutar de uma árvore que papai e mamãe, que Adão e Eva rejeitaram? Que privilégio nosso. O grande problema é que passado 2000 anos, a gente está aqui fazendo a mesma pergunta. Márcio, quer dizer então que eu estou justificado na eternidade? Isso. Quer dizer então que se eu pecar eu me arrependo? Peco, peço perdão. Peca, se arrepende? É fácil assim? E aí eu preciso te responder, se você ainda está vivendo a realidade do pode, não pode, posso, não posso, é porque você ainda não entendeu a condição anterior ontológica da qual Deus te salvou. Porque, queridos, a pergunta do crente não é mais se pode ou não pode. Por favor, entenda isso em nome de Jesus. Eu fico bravo quando alguém me manda uma perguntinha assim, Márcio, eu posso isso, posso aquilo, eu fico bravo. Porque a pergunta do crente não é mais se pode ou não pode. A pergunta do crente lavado no sangue de Jesus é, me convém ou não convém? Essa é a resposta que eu preciso obter, e essa resposta ela não é mais terceirizada a ninguém. É uma resposta que somente eu posso obter na minha relação de intimidade com Deus. É olhar para todo o cenário e analisar, será que convém diante de Deus que eu faça isso? Será que convém diante de Deus que eu tome essa decisão? Será que convém diante de Deus que eu engane o próximo, que eu maltrate os meus pais, que eu desrespeite os meus pastores? Será que convém diante do que eu estou passando, que eu continue sendo escravo do sexo, escravo do vício? Será que convém ou não convém publicar essa minha foto na internet? Porque se você ainda está vivendo essa sua realidade do que, pode tudo e depois é só pedir perdão, porque na verdade eu já estou justificado na eternidade do pecado ontológico, querido, você ainda é braço que está estrebuchando, não entendeu essa parte? E estrebuchando como braço no chão de forma prepotente, orgulhosa, você está olhando para o grande cérebro e está dizendo, pastor, posso pecar? Pastor, posso fumar? Pastor, será que eu posso beber bebida alcoólica? Pastor, posso transar antes do casamento? Não pode, pastor, mas então eu posso ficar com todas, posso passar o rodo geral aqui em todas as menininhas, o Dom Juan. Querido, quem está conectado no corpo, quem voltou para o corpo, não deseja mais cometer atos morais que violentam o corpo. No corpo você não quer arranhar a face, você não quer puxar a orelha, você não quer beliscar o outro membro. No corpo você não quer apresentar falhas morais, mas se eu apresentar, tem caminho de cura para você, mediante o reconhecimento do peso de culpa que está sobre a sua vida. Mas este peso não pode ser usado para você ir se distanciando de Deus cada vez mais. Este peso precisa ser acompanhado de arrependimento. Que faremos, Pedro? Arrependam-se e obtenham o perdão dos seus pecados. Quero concluir porque o meu tempo já se foi. Eu quero falar para você agora que se sente que está desconectado do corpo. Para você que diante de tudo que você ouviu, você esteja pensando, eu acho que eu sou o braço. Eu sou braço que está estrebuchando, porque um dia eu falei que eu ia embora e eu pedi para ele me separar do corpo, eu não queria mais saber disso. E eu estou aqui realmente sobrevivendo com energia residual até morrer. Ou se você preferir, para você que um dia falou assim, estou indo embora para a casa do pai, e estou aqui vivendo essa minha vida aqui, é verdade, estou comendo comida com os porcos, virei bicho. E você está comendo uma comida que daqui a você está comendo uma comida tão ruim com esses porcos que daqui a pouco isso vai te causar uma infecção estomacal e você vai morrer. Este é o absoluto paralelo de Gênesis 3, da rebelião do homem, com a parábola do filho pródigo que Jesus fez. Esta é, dentre todas as interpretações teológicas que encontrei, a mais plausível quando Cristo fala do filho pródigo. Ele está falando do velho Adão. Para você que se desconectou, volta.
tem perdão judicial para você. E tem perdão de pai para filho para te reconectar no corpo quando você voltar. Para você que decidiu um dia ir comer com os porcos, sai daí. Volta para a casa do pai. O pai está na porta da fazenda de braços abertos, te esperando. Mas eu quero falar para você também que, ouvindo tudo que eu falei aqui, não, graças a Deus, eu não fui embora da casa do pai, estou aqui. Cometo minhas falhas morais, é verdade, mas eu entendi que há perdão de pai para filho, e quando eu cometo, eu me arrependo. E eu estou aqui, eu estou conectadinho no corpo, não saio daqui de forma alguma, eu não vou sair de casa de forma alguma. Para você que está conectadão no corpo, absolutamente calcado na sua fé em Jesus, eu quero te fazer um desafio. Ao término dessa mensagem, compartilha esta mensagem nas tuas redes sociais. Se você sentir, manda para os teus contatos de WhatsApp. Para pessoas que você sabe que estão vivendo pesos de culpas terríveis. E que não conseguem se libertar, mas ao contrário, quando olham para o peso da sua culpa, a posição que elas tomam não é de arrependimento para a proximidade de Deus, mas é posição que as distancia ainda mais de Deus, porque elas olham para si, para a sua vergonha, para a sua nudez, e o que elas querem é ocultamento, querem floresta, querem flores, querem plantas para cobrir a sua nudez. Então eu desafio você, crente, em nome de Jesus, cristão, que está no corpo, que está na casa, ajude essas pessoas. E agora está na sua mão, culpa ou graça? O que é que você quer para essas pessoas que frequentam as tuas redes sociais e frequentam o teu universo de contatos do WhatsApp, por exemplo? Culpa ou graça? Nós temos uma resposta de Deus hoje para ela, porque a culpa, sem a cruz, sem a graça, essa culpa mata. Mas o peso da culpa lançada na cruz de Jesus nos garante vida eterna em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço a você que, diante de tudo que ouviu hoje, e se for o caso neste momento, você sentir no seu coração, deve estar aparecendo aí na tela as formas como você pode continuar abençoando esse trabalho, esta igreja, que tem se colocado aqui à disposição no mundo virtual para abençoar a tua vida. Faça isso de forma generosa, faça isso de forma grata a Deus, por tudo que tem sido pregado e ouvido. Os nossos vídeos têm alcançado muitas pessoas e são muitos os testemunhos que nós temos ouvido. Não só a respeito do conhecimento que elas estão tendo sobre fatos que elas leram e não entenderam, mas muito mais a respeito de cura, de libertação, de desprendimento de sistemas pecaminosos, religiosos, sacrificiais. Tem sido um desafio pregar a palavra de Deus nos dias de hoje, frente a tantas loucuras que nós vemos em igrejas por aí. Mas eu louvo a Deus por esta igreja que tem corajosamente feito isso, na pessoa de seus líderes, e nós temos aqui enfrentado esse desafio. Se você quiser, então, faça a sua oferta generosa agora, em nome de Jesus, e nós já vamos orar daqui a pouquinho por tudo isso. Eu quero aproveitar a oportunidade também, só fazer aqui alguns lembretes, rapidamente. Nós estamos aqui sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados. Parabéns a todos. Que Deus abençoe os relacionamentos. Mas amanhã, às 10 horas, nós temos aqui o nosso culto com a família. Na verdade, é o nosso culto de missões, né? Todo segundo domingo do mês é o nosso culto de missões. Se você desejar estar conosco, faça isso. Se você, por acaso, não conseguiu as inscrições, nos acompanhe no canal do YouTube. Na semana que vem, prossegue aí a nossa agenda todas as quartas, à noite, reflexão, com culto presencial e também pela internet, a partir das 20 horas. Esteja com a gente, são sempre cultos voltados ao ensino da palavra de Deus. Na sexta-feira nós temos ainda o nosso Batalha, é o nosso culto dirigido pelo Departamento Jovem da Igreja, que objetiva ter um tempo de uma reflexão de palavra e também de um tempo de intercessão e oração pelas causas que nós tantos precisamos. No sábado que vem, terceiro sábado, nós temos aqui o nosso encontro com as mulheres, o MC, as nossas mulheres de conquista, numa grande roda de conversa com a pastora Vanessa. Não perca essa oportunidade, vai ser sensacional em nome de Jesus. E aqui eu coloco o meu agradecimento aqui por este primeiro semestre
concluído. Foram 6 encontros, onde nós caminhamos por Atos 1 e Atos 2. Né? Era absolutamente imprescindível que a gente se detesse um pouco mais para agora a compreensão de tudo que virá. Nós vamos correr um pouco mais agora a partir das próximas leituras. Eu peço que você continue orando para que Deus me ajude, me capacite e juntos nós aprendemos. Quem mais aprende aqui sou eu, com a exposição, com o estudo e com a possibilidade de falar daquilo que Deus tem dado para a gente, tá bom? Deus abençoe. Não esquece de nos ajudar compartilhando este vídeo e levando esta mensagem a tantas pessoas. Queria te convidar a orar comigo para a gente encerrar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, somos gratos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus poderoso, e o Senhor é Deus que governa sobre todas as coisas, e assim nós cremos, Senhor. E sabemos que naquilo que o Senhor destinou a nós, o domínio, Senhor, nós cometemos nossas falhas, os nossos pecados morais, mas te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou o caminho de cura, mediante a cruz de Jesus Cristo, para a obtenção do perdão para as nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque na eternidade a cruz de Jesus foi conhecida antes de todas as coisas. Antes do Senhor dizer, haja cruz, haja luz, o Senhor disse, haja cruz. E te louvamos, Pai, por este amor infinito com o qual o Senhor nos perdoou judicialmente mediante justificação. Eu oro agradecido também, Senhor, pela semente dos teus servos nesta oportunidade, que fizeram, Senhor, os aportes financeiros, os recursos necessários para esta obra, pedindo ao Senhor que o Senhor os abençoe poderosamente, cada vez mais, para que eles sejam cada vez mais gratos, Senhor, e generosos por tudo, e oro, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve em paz, até o dia em que seremos de fato arrebatados para morar contigo eternamente. Oramos gratos, em nome de Jesus Cristo, porque oramos assim gratos, Pai. Amém, amém. Deus te abençoe, queridos. Grande prazer estar com você novamente. Até mais.